eu quero trazer algo para nós meditarmos, para que você compreenda a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Porque nós vamos pensar neste momento a respeito da realidade da fraqueza humana e na necessidade do fortalecimento. Porque talvez você fique ainda pensando: será que eu preciso de força? Será que eu não sou forte o suficiente? Será que eu preciso mesmo renovar, estas forças? Porque nós vivemos num mundo em que esse mundo ele nos desafia a cada momento, a cada instante. Olha, são problemas financeiros, problema sentimental, conjugal, emocional, são dívidas, é o luto, é a enfermidade, é o desânimo, é o cansaço, e isso tudo junto, isso tudo vem drenando, vem sugando a nossa força, vem sugando a nossa energia, e muitas vezes nos sentimos esgotados, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, não é verdade? Muitas vezes nos sentimos assim, e nós estamos já terminando o primeiro semestre do ano. Só você e Deus e a sua família sabem como foram esses primeiros 6 meses de 2025. Nós passamos por lutas, por momentos difíceis, por momentos que parecia que não íamos suportar, mas também nós vimos a mão do Senhor nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando graça, e por isso nós estamos aqui hoje. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus? Bata a palma e glorifique ao Senhor. Aleluia! Nós só estamos aqui por causa desse Deus maravilhoso. E aí, para nós, como uma ilustração da nossa vida, eu estava meditando, estava pensando, e aí eu lembrei da bateria do nosso celular. Olhe bem, só para nós fazermos uma comparação, na bateria do celular, todos nós temos. E quando a maioria deixa o celular carregando durante a noite, e quando nós pegamos pela manhã, que maravilha, ele está com 100% de bateria, não é verdade? Coisa boa. Mas vai passando o dia, aí você vai utilizando, você vai fazendo os seus trabalhos. Quando você chega no final do dia, e alguns nem chegam no final do dia, você precisa do quê? Recarregar. Você precisa de novas forças, você precisa de novas energias. Irmãos, assim sou eu. Eu preciso renovar as minhas forças, renovar as minhas energias, eu preciso reabastecer, eu preciso de uma recarga no meu espírito e na minha alma, e isso só o Senhor pode fazer na minha vida e também na sua vida. Mas a grande pergunta que nós precisamos analisar é: quando nos sentimos fracos, onde buscamos força? Pare e pense um pouquinho. Quando você se sente fraco, onde você busca força? Será que buscamos a força na nossa própria capacidade? Será que buscamos força em outras pessoas? Será que buscamos força nas distrações que surgem? Quando você se sente esgotado, seja física, mental, espiritualmente, onde você recarrega as suas energias, onde você busca força? E é exatamente sobre isso que nós vamos meditar neste momento. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, vamos ler o que a palavra de Deus nos diz. Efésios capítulo 6, o versículo 10 diz assim, olha: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Então, esse é o texto que nós vamos meditar neste momento. Você veja que o apóstolo Paulo, ele começa usando aqui a expressão, na minha versão está quanto ao mais, talvez na sua esteja no demais, ou talvez por fim, mas aqui a mensagem é que diante de tudo o que o apóstolo vinha ensinando, e aí para que você compreenda o que o apóstolo vinha ensinando, eu te aconselho a ler lá na sua casa a carta de Paulo aos Efésios. Paulo, ele nos ensina sobre como viver em Cristo, sobre como viver em família, como viver no trabalho, como viver em comunidade, e ele nos traz esta verdade essencial, dizendo aqui no versículo 10, nós precisamos de força, e esta força que nós precisamos, ela tem uma fonte, e é exatamente essa fonte que nós vamos ver, porque aqui está dizendo, olha, fortalecei-vos no Senhor. O Senhor é a fonte inesgotável da nossa força. Por isso eu perguntei para você, quando você se sente fraco, esgotado, quando você se sente cansado, aonde você busca nova energia, aonde você recarrega as suas forças? O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, olha, sejam fortalecidos no Senhor. Então a força que nós precisamos, ela não vem de nós mesmos. A força que nós precisamos, ela não vem dos nossos bens, ou do dinheiro que temos na conta bancária. A força que precisamos não vem dos amigos, da família, não vem das outras pessoas. A força que nós precisamos, ela tem uma origem, e a fonte inesgotável desta força é o nosso Deus. Por isso Paulo está dizendo aqui, olha, sejam fortalecidos, ou fortalecei-vos no Senhor. Por quê? Porque Ele é a fonte da nossa força. E aí nós precisamos pensar em algumas coisas. Quando nós analisamos a respeito da fonte que vem de Deus, eu anotei aqui para não mudar a minha frase, que diz assim, olha, nós não precisamos de autoajuda. A Bíblia, ela não foi feita para usarmos ela como uma autoajuda. Por quê? Porque nós não precisamos de uma força que vem de nós mesmos. Não tem como eu me fortalecer, e não tem como você se fortalecer, mas a Bíblia, ela foi feita para que nós buscamos força, auxílio, socorro, misericórdia, perdão, graça, no único que tem todo o poder para nos abençoar, que é o nosso Deus. É por isso que quando Paulo está dizendo, fortalecei-vos no Senhor, ele está mostrando que nós precisamos o quê? Viver uma vida neste mundo totalmente na dependência de Deus. E para vivermos na dependência de Deus, nós precisamos de um relacionamento com Ele. Porque sem Deus nós não vamos vencer, irmãos, as lutas, os obstáculos. Sem Deus nós não vamos conseguir avançar numa vida próspera, numa vida abençoada, numa vida feliz.
É por isso que nós vemos pessoas aí, elas quebram a cabeça, elas tentam de tudo, buscando felicidade, buscando a paz, elas tentam de tudo, buscar renovar as suas energias, mas parece que cada dia está piorando, parece que cada dia elas estão mais cansadas, parece cada dia mais angustiadas, mais depressivas. Por quê? Porque elas estão procurando forças em si mesmas. Agora, nós precisamos buscar força no Senhor. Para isso nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus. E nós precisamos aprender a ter uma vida de relacionamento com o Senhor, conectados com o Senhor. E aí eu separei aqui, olha, como nos fortalecemos no Senhor, como nós podemos chegar até Deus, qual é o caminho, qual é a conexão. Hoje, na nossa era, na era digital, nós usamos muito esta palavra, conexão. O que nos conecta ao Todo-Poderoso? Eu separei algumas coisas aqui para nós analisarmos nesta noite. A primeira coisa que nos conecta com Deus, um canal que nos gera força, a força que vem de Deus, é a oração. Diga, oração. A oração é a nossa linha direta com Deus. Irmão, não tem como existir um relacionamento, uma conexão com o céu, uma conexão com Deus, se nós não orarmos, se nós não falarmos com Ele, se nós não separarmos um momento do nosso dia e falar: agora eu preciso conversar com Deus, eu preciso apresentar a Ele o que eu estou passando, ou eu preciso agradecer a Deus pela bênção, pelo milagre. Eu não sei o motivo que você tem, a razão que você tem, como você chegou até aqui. Talvez esse primeiro semestre você tem mais a pedir ou você tem mais a agradecer. Como tem sido a sua vida e o seu relacionamento com Deus? Só que o que nos liga, o que nos conecta, o que na hora do desespero, na hora da angústia, nós precisamos buscar, e isso é através da oração, é o poder que vem do alto. Diga assim: eu preciso orar. Nós precisamos orar, irmão. E a oração, você não precisa mostrar para as pessoas que você está orando. Muitas vezes nós queremos que as pessoas vejam, queremos mostrar para as pessoas. Jesus, ele disse assim: você não precisa orar como esses hipócritas, como esses fariseus, que eles estão querendo se mostrar para as pessoas. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, porque o Deus que vê secretamente, Ele te recompensará. O que nós precisamos é falar com o Senhor. Irmão, teve um camarada que eu acredito que a oração dele foi assim a mais diferente de todas. O local da oração dele foi a mais diferente de todas. Para um pouquinho e pensa aí. Aonde você já orou? Seja para pedir algo para Deus ou para agradecer, que você imaginou que fosse um lugar diferente, um lugar que não foi feito para orar, mas naquela situação era o único lugar que você tinha, e ali mesmo você orou ao Senhor, talvez em pé, talvez você sentou, talvez de joelho. Aonde foi o local mais inusitado? Pare e pense um pouquinho, eu vou te mostrar um camarada. Olha o que aconteceu com o sujeito. Deus chega para ele e fala assim: olha, eu tenho um recado para um povo, sai da onde você está e vai lá e dá o recado que eu tenho para eles. Quando ele ouviu o recado, Deus mandou ele ir para a direita e ele foi para a esquerda. Você que é conhecedor de Bíblia já sabe de que eu estou falando. Deus mandou ele ir para a direita, mas ele foi para a esquerda. Ele entrou no barco para fugir. Estava acontecendo tudo errado. Era tempestade, era as pessoas com medo, eram os donos do barco jogando no mar roupas, mantimentos, mercadoria. Por quê? Porque eles iam morrer. Até que todos eles tiveram uma ideia, falaram: vamos ver quem é o responsável. E aí eles chegaram no camarada. Quando eles descobriram quem era, ele falou: realmente sou eu, é que Deus mandou eu ir para um lugar, eu fui para o outro, eu fui desobediente, eu não aceitei a ordem do Senhor.
Aí eu agora estou nessa situação, o que vocês vão fazer comigo? Não, vão jogar você no mar. Jogaram ele no mar. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi comido por um grande peixe. Estou falando de Jonas. Abre sua Bíblia lá, em Jonas, para você ver o que aconteceu com ele. Olha que lugar diferenciado. Jonas capítulo 2, versículo 1. Diz assim, olha: então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Olha só, que lugar mais diferentão para se orar. Só que perceba como estava a vida do Jonas. O profeta, ele tinha uma ordem: você precisa levar a minha mensagem, você precisa levar o meu recado. Em vez de ele obedecer a Deus, ele desobedece, por causa do medo, por causa da insegurança, ele desobedece, ele foge da presença do Senhor. Irmão, não adianta fugir de Deus. Se você está vivendo alguma coisa errada, ou se você viveu alguma coisa errada nesse começo de ano até aqui, não adianta fugir de Deus. O salmista diz que lá no mais alto da montanha Deus está lá, e do mais profundo do abismo Deus está lá também. Então não tem como fugir do Senhor. Olha o Jonas, ele foge para cá, ele foge para lá, ele entra no barco, ele se esconde no barco, ele é jogado do barco, ele é engolido por uma baleia, um grande peixe. Mas mesmo lá, e aí, irmão, é interessante quando nós analisamos a vida de Jonas, porque quando Deus dá a ordem para ele, ele não contesta nada com o Senhor, ele não ora, perguntando: ó Deus, mas é essa a direção mesmo? Ó Deus, mas é esse o recado mesmo? Ó Deus, mas eu posso morrer lá? Ele não ora, ele decide fugir, por conta própria. Ele decide entrar no barco e ir para outro lugar por conta própria. Ele decide se esconder por conta própria. Ele só lembra de orar quando ele está lá no abismo, quando ele está no ventre, na barriga do peixe. Aí ele lembra de orar. Mas graças a Deus, que Deus, ele é misericordioso, e mesmo naquela situação Deus ouviu a oração de Jonas. Irmão, não espera um grande peixe te engolir para você orar, não. Não espera o problema piorar para você buscar Deus, não, irmão. Não espera as lutas da vida te sufocarem a um ponto de você já não estar mais suportando e só aí você lembra de Deus. Se a coisa está difícil, não está fácil, busque ao Senhor. Deus diz para Jeremias: clama a mim, Jeremias, eu vou responder a tua oração. E a resposta é algo que você não imagina, que você nem sabe. Esta é a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Então o que nós precisamos? Como é que nós recebemos essa força? É através da oração. Segunda coisa, é através da palavra, da Bíblia. A Bíblia é o alimento da nossa alma. A Bíblia é luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés. Irmãos, você quer vencer? E olha, nós estamos numa era em que todo mundo quer vencer, todo mundo quer prosperar, e nós buscamos tudo na internet. Hoje a internet é internet, aí a gente vai e lê e procura, Irmão, a Bíblia tem a resposta para todas as situações da nossa vida. Nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, não é um livro qualquer, não é um livro de contos de fada. Você quer a vitória de Deus para essa segunda metade do ano 2025? Quem quer a vitória de Deus aqui? Busque na palavra, irmão. Leia a Bíblia, irmão. É através da Bíblia que nós conseguimos enxergar o caminho. É através da Bíblia que nós conseguimos enxergar para onde devemos ir. E olha só o que a Bíblia nos diz. 2 Timóteo, abre lá.
2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16, diz assim, olha: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não tem versículos que são inspirados e versículos que não são. Tem capítulo que é inspirado e tem capítulo que não é. Tem livro que é inspirado e tem livro que não é. Aqui está dizendo, olha, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito no livro sagrado é inspirado por Deus. E olha o que diz mais: e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, através da Bíblia, nós somos ensinados, nós somos corrigidos, nós somos dirigidos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, como é que nós vamos ser cheios desse poder? Como é que nós vamos nos fortalecer no Senhor? É através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Outra coisa, é através da adoração e do louvor. Quando nós adoramos a Deus, nós tiramos o foco de quem nós somos, nós tiramos o foco do que nós estamos passando e nós focamos em Deus, que é o adorado, que é aquele que nós estamos louvando. Olha para você ver, quando nós olhamos essas bandas famosas, esses artistas, e uma grande maioria, quando eles vão ter shows grandes assim, nós vemos as pessoas, eu não sei o que o povo faz. Eles não pensam em trabalho, eles não pensam em tomar banho, eles não pensam em comer, eles não pensam em dormir direito, eles não pensam em nada. Eles não importa se está sol, eles não importa se chove. Aonde é que eles estão? Na fila para pegar o lugar melhor, na fila para estar mais próximo no palco. Por quê? Porque o foco da adoração deles vai estar fazendo um show naquele momento. É por isso que, se nós queremos nos fortalecer no Senhor, nós temos que tirar o foco de nós. Nós temos que tirar o foco do que está em volta da nossa vida, e nós temos que focar em Deus, e adorar a Deus, e louvar a Deus, e glorificar a Deus, e exaltar a Deus. Por quê? Porque quando nós oramos, nós estamos mostrando para Ele que nós sabemos quem Ele é, nós confiamos no Seu poder, e nós temos total confiança e certeza que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está cuidando de nós, Ele que está nos abençoando. Olha um exemplo bem forte disso: Paulo e Silas. O que Paulo e Silas estavam fazendo? Abre aí, Atos, capítulo 16, 25. Abre aí, Atos, capítulo 16, o versículo 25, diz assim, olha: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Irmão, Paulo e Silas estavam passando num momento muito difícil. Eles tinham acabado de apanhar, de levar chicotada, e eles estavam acorrentados, mãos e pés acorrentados. Tinha soldados cuidando deles para que eles não fugissem. Aí, em vez de eles estarem reclamando da vida, olha, o que adiantou eu servir a Deus? O que adiantou eu ser crente? Olha a situação que eu passo, olha a dificuldade que eu passo, olha a luta que eu estou enfrentando, olha o problema que eu estou enfrentando. O que? Era assim que eles estavam lá? Não, eles tinham acabado de apanhar, o corpo estava dolorido, eles estavam presos, não podia se mexer direito. Mas nós acabamos de ler aqui, de repente, lá por volta da meia-noite, estava aquele silêncio na prisão.
A Bíblia diz que todos os outros eles estavam só ouvindo, mas estava aquele silêncio. De repente, em meio à oração, eles começaram a ouvir lá na cadeia: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Começaram a louvar a Deus. Então louve. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, não importa, louve. Essa tem que ser a nossa vida, para recebermos força que vem do alto. O que eles estavam cantando? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Vamos ver? Erga suas mãos. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor. Quando eles estavam cantando por volta da meia-noite, as portas se abriram, as cadeias caíram. Por quê? Porque quando nós louvamos a Deus, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando nós louvamos a Deus, milagres acontecem no nosso meio. Quer receber força? Quer se fortalecer no Senhor? Então adore ao Senhor, louve e exalte ao Senhor. Outra coisa do qual vem a força sobre nós, através da comunhão, através do relacionamento entre o corpo de Cristo, entre nós. Jesus disse assim: olha, quando vocês amarem uns aos outros, então o mundo saberão que vocês são meus discípulos. O que mostra para as pessoas que nós somos diferentes? É o relacionamento, é o amor, é a comunhão que nós devemos ter uns para com os outros. E isso traz a presença e o poder de Deus sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para os salmos, ali o salmo diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, assim sereis cheios do Espírito de Deus. Olha como vem o fortalecimento do Senhor sobre nós, a força do Senhor sobre nós, através do relacionamento, através da comunhão entre os irmãos. E qual é a importância disso? Olha o que diz lá em Eclesiastes, abra sua Bíblia lá, Eclesiastes, capítulo 4, Eclesiastes capítulo 4, o versículo 9, diz assim, olha, porque é melhor serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Por quê? Se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver sozinho, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, irmão, não adianta você viver a vida sozinho. Não adianta você vir na igreja e não ter um relacionamento entre os irmãos, uma comunhão entre nós. Precisamos disso para quê? Para sermos cheios do Espírito. Olha o que diz lá em Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 10, o versículo 24, diz assim, olha, Hebreus 10, 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então, qual que deve ser o nosso relacionamento, o nosso compromisso entre os irmãos? Estamos passando por lutas, um ajuda o outro. Estão passando por dificuldade, um ajuda o outro. O irmão caiu, um ajuda a levantar. Eu caí, você me ajuda. Assim vivemos. Por quê? Porque somos um só corpo, somos uma família. Então, aqui está dizendo, olha só, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, relacionamento.
E tem algo mais importante ainda que diz no próximo versículo 25, olha: e não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então é muito importante também estarmos na igreja. Tem um pensamento aí que fala que não é importante estar na igreja, que eu posso servir a Deus de casa, que eu posso só participar dos cultos online, que já está bom. O importante é você ouvir a palavra, o importante é você orar na sua casa. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que cuidar uns dos outros, relacionamento. Nós temos que estar sempre juntos. Nós, seja em amor ou seja em atitudes, ações de boas obras. E mesmo nos relacionando nas casas, mesmo nos relacionando, nós podemos ir numa lanchonete, ir numa pizzaria, passear, mesmo nos relacionando. Aqui está dizendo, versículo 25: não deixemos de nos congregar, como alguns têm esse costume. Não deixemos de nos reunir como igreja para cultuar ao Senhor. Então é importante nós estarmos reunidos, fazendo o quê? Olha só a direção: façam admoestações, ainda mais agora que nós vemos que o dia se aproxima. Trabalhar. Irmão, agora que nós estamos vendo que a volta de Jesus está mais próxima, nós devemos ver aquele irmão que está mais fraco na fé e trazer ele e falar: irmão, vem aqui, eu vou te ajudar em oração, vamos ler a Bíblia juntos, vamos para o culto. Para quê? Para nos fortalecermos em Deus. Agora que nós vemos que a Bíblia está se cumprindo e Jesus está voltando, quando nós olhamos: olha, o irmão faltou hoje, então eu vou atrás para ver o que está acontecendo, se ele está precisando de ajuda. Mas isso aí é responsabilidade do pastor. Irmão, você que fala uma coisa dessa é porque você não conhece a Bíblia. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Assim como a minha responsabilidade é cuidar de vocês, vocês também precisam cuidar de mim. E cuidamos uns dos outros, e estamos sempre congregados, servindo ao Senhor, estamos sempre observando, analisando: você está precisando de ajuda? Irmão, não vai por esse caminho aí não. Irmão, não faz isso não. Irmão, vem aqui, eu vou orar com você. Por quê? Porque Jesus está voltando para buscar o seu povo. Nós somos este povo. E quando nós temos esta comunhão, quando nós temos este relacionamento, este cuidado do corpo, então nós somos fortalecidos pelo Senhor. Fortalecer-se no Senhor é uma escolha diária de buscar a presença de Deus através da oração, através da palavra, através da adoração e do louvor e através da comunhão do corpo de Cristo. Assim nós vamos nos fortalecer no Senhor. Mas ele diz mais: sejam fortalecidos no Senhor e sejam fortalecidos na força do poder do Senhor. Então aqui nós vemos a natureza do poder de Deus. Porque qual é o poder que vem do céu sobre nós? E nós não estamos falando de uma força que acaba. Nós não estamos falando de uma força de quem se cansa. A Bíblia diz que aquele que nos guarda, ele nem descansa. Porque nós estamos falando de um Deus que ele é onipotente, ou seja, ele é o Todo-Poderoso. Ele é fonte infinita de poder. Ele é fonte inesgotável de poder. Então, quando Paulo está dizendo: fortaleçam-se no Senhor, mas fortaleçam-se também na força do poder deste Deus. E que poder é esse, irmão? De que poder nós estamos falando? Qual é o poder que nós temos que buscar? Qual é o poder que habita dentro de nós através do Espírito Santo? Sabe qual é o poder? É o poder que no meio do caos, no meio da escuridão, ele diz: haja luz, e no poder da sua palavra houve luz. É o poder que disse: sejam criadas todas as coisas, e tudo foi feito. É o poder que abriu o mar vermelho e o povo atravessou a pé
pés secos no meio do mar. É o poder que estava com Daniel lá na cova dos leões, e os leões não tocaram em Daniel e nem um fio do seu cabelo. É o mesmo poder que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo. Eles foram lançados amarrados, mas o rei olhou e disse: eu vejo que eles estão soltos, livres, caminhando entre o fogo, e tem alguém semelhante ao Filho dos deuses. É o poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, é o poder que perdoou os nossos pecados, é o poder que está aqui nesta noite para transformar a nossa vida, para transformar a nossa família. É o poder que vai nos capacitar para vencermos as lutas e os obstáculos que vierem, porque se Jesus não voltar, ainda teremos vitórias no ano de 2025. Quem crê, levante a mão e diga: eu creio. Creia, irmão. Esse é o poder de Deus. Por isso Paulo está dizendo: fortalecei-vos, sejam fortalecidos no Senhor. Ele é a fonte, é com Ele que nós temos que ter comunhão. Mas fortaleçam-se também no poder do Senhor. Este é o poder, porque Ele é o Todo-Poderoso. Você crê nisso? E como é que esse poder se manifesta na nossa vida? Irmãos, como é que nós vamos saber que nós vamos sair daqui hoje fortalecidos? Porque sim, você vai sair daqui nesta noite fortalecido no Senhor. Como é que nós vamos saber? Como é que nós sabemos que a força desse Deus está conosco? Aí nós vamos ver como é que Ele se manifesta na nossa vida. Primeiro, o poder de Deus nos capacita para o impossível. Diga assim: o poder de Deus me capacita para o impossível. Irmãos, quando as nossas forças se esgotam, quando nós não vemos mais opções, quando nós não vemos mais saída, quando nós não vemos mais solução nenhuma, é nessa hora que o poder de Deus se manifesta na nossa vida, para mostrar que não é pelas nossas capacidades, mas é porque Ele tem nos fortalecido. Nós vimos isso com Gideão. Quando o Senhor aparece para o Gideão, o que o Senhor disse para Gideão? Como é que o Senhor chama Gideão? De homem valoroso, homem forte, homem que tem força. Aí o que Gideão olha para o Senhor e fala assim: não, você está enganado. Acho que o Senhor não me conhece muito bem, não. Eu sou o menor da casa dos meus pais. Eu sou o mais fraco. Eu não tenho capacidade nenhuma. Aí Deus queria que ele liderasse o povo para a vitória. Ele falou: não tem como eu liberar, não tem como eu liderar, não tem como eu guerrear, eu sou pequeno. Irmão, quando nós reconhecemos que somos pequenos e que Ele é o grande, o Todo-Poderoso, é nesse momento que Ele opera o impossível na nossa vida e através da nossa vida. E aí você conhece a história de milhares de soldados. Gideão venceu a batalha com 300 homens. E não é os 300 do filme não, viu? Esse aqui é os 300 verdadeiro. Com 300 homens, Gideão venceu a batalha. Por quê? Porque a força estava nele? Não, porque a força veio do Senhor, sobrenatural. Um dia tinha um moleque, um adolescente, um jovem, de aproximadamente 15 a 17 anos, e ele, como era obediente ao seu pai, ele foi levar uns pães para os seus irmãos que estavam na guerra, alguns queijos, um lanchinho lá para os seus irmãos. Quando ele chega e ele começa a ouvir: peraí, mas que grito que é esse? Quem está berrando esquisito desse jeito? Os irmãos tentaram colocar ele de escanteio, ninguém queria falar nada, até que alguém respondeu: está vendo aquele gigante lá? Ele está enfrentando o exército. Aí de repente o menino olha assim e fala assim: mas não tem ninguém? Não tem um homem nessa nação? Não tem nenhum forte? Não tem nenhum valente para enfrentar esse gigante? Não tem. Então pode deixar que eu vou. Tentaram colocar a armadura dele, não deu certo. Tentaram dar uma espada na mão dele, não deu certo. Ele falou: não, pode deixar.
Eu tenho uma experiência pessoal. Eu vou usar o que eu tenho. Porque, irmãos, quando nós usamos o que nós temos, pode ser o pouco, pode ser aos olhos humanos o mais inferior, pode ser diante das pessoas da sociedade algo insignificante. Porque o que aquele jovem tinha? Ele tinha uma funda e ele pegou 5 pedrinhas. Irmãos, quando nós oferecemos a nossa funda e 5 pedrinhas, e nós colocamos diante daquele que é o Todo-Poderoso, o impossível acontece na nossa vida. E quando Davi ele vai diante de Golias, e Golias está lá, gigante, musculoso, com arma, com espada, com escudo, com capacete, com lança, Davi diz para ele: olha, você pode vir a mim com todas as armas do seu exército, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Todo-Poderoso, porque Ele é a minha força. Irmãos, nós não nos preocupamos com os gigantes da vida, com as lutas, com os problemas. Quanto maiores forem, maior será a queda, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Você acredita? Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Então, como é que esse poder de Deus se manifesta? Através do impossível, nos capacitando para vencer. Também este poder se manifesta nos dando vitórias sobre batalhas espirituais. Hoje eu não tenho tempo para falar sobre batalha espiritual, mas sim, nós estamos em guerra. Nós guerreamos fisicamente e nós temos uma batalha espiritual. E quando nós lemos esse contexto aqui, Paulo está falando sobre as armaduras de Deus para guerrearmos na esfera espiritual, porque o Senhor nos dá força também. E aí, versículo 11 diz assim, olha: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o poder nos capacita para vencermos a guerra espiritual. E a guerra espiritual, ela vem através das tentações, dos ataques do inimigo, Satanás tentando roubar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, Satanás tentando nos fazer pecar contra o Senhor, sair dos caminhos do Senhor. Mas quando nós nos fortalecemos no poder, usando as armaduras que Ele nos proporciona, nós podemos vencer toda e qualquer investida de Satanás. É por isso que a Bíblia nos orienta: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Numa outra oportunidade eu falo sobre as armaduras de Deus na batalha espiritual. Outra manifestação do poder de Deus na nossa vida é sustento na adversidade. Irmão, sabe quando as coisas estão acontecendo e nós, com os olhos da fé, nós não conseguimos ver a vitória claramente? Nós estamos vendo os obstáculos, nós não estamos vendo a vitória. E muitas vezes nós queremos até sentir: pastor, mas eu não estou sentindo. Mas nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por aquilo que nós cremos, vivemos pela fé. Vivemos pela fé. Mas o poder de Deus se manifesta em nós, nos sustentando nesses momentos. Nesses momentos em que, quando nós olhamos, é só tempestade, é só luta, é só provação. Parece que nós estamos ainda caminhando no deserto, nós não chegamos à terra prometida. Ou nós estamos passando pelo período da noite e estamos esperando amanhã para que a alegria nasça junto com o sol. É neste momento, em meio à guerra, em meio à tribulação, que o poder de Deus se manifesta em nós, trazendo paz, trazendo tranquilidade, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E eu anotei aqui, olha, Ele nos dá resiliência. Olhem bem,
O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de lidar com situações difíceis, situações adversas, a mudanças, nos adaptando e superando cada uma dessas situações, sem nos deixar abalar emocionalmente. Isso é resiliência. Então, como é que nós experimentamos o poder de Deus em meio à luta, em meio à batalha? Vocês se lembram do Jó? O Jó é uma prova muito boa, um exemplo muito bom para nós a respeito disso, de tudo que ele passou. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu sua casa, ele perdeu seus animais, ele perdeu seus filhos, tudo num dia só. Depois ele perde a mulher, ele perde os amigos, ele perde a saúde, ele perde tudo. Ele só não perdeu uma coisa: a certeza de que aquele que pode todas as coisas é Ele o nosso socorro. Ele disse: olha, nu eu vim para essa terra e nu eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse assim: olha, eu sei em quem eu creio, eu sei aonde está a minha confiança, e por fim um dia Ele vai se levantar e Ele virá em meu socorro. Isso é resiliência. É mesmo passando diante de tantos problemas e lutas, nós não desanimamos. Por quê? Porque nós não estamos olhando para os problemas e para as lutas, nós estamos olhando para o Senhor, nós estamos olhando para o céu, nós estamos olhando para onde vem o poder, e a vitória vem através do Senhor. Por isso Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura também, eu sei ter o que comer e matar a minha fome, mas eu sei viver sem ter nada para comer, eu sei viver com fome. Eu sei estar nos momentos bons, mas eu também sei estar nos momentos maus. Eu sei passar, eu aprendi a passar qualquer situação da vida. E aí ele faz a declaração: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer isso? Levante a sua mão e diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Sabe o que é isso? Isso é resiliência. Isso é sustento na adversidade. Esse é o poder de Deus. Quando as pessoas olham para nós e falam assim: eu não sei como diante de tantas lutas, tantos problemas, ele consegue se colocar de pé. Já ouviu frases assim? Pessoas dizendo assim: eu não sei como ele ainda está vivo, ou eu não sei como ele suporta tantas batalhas. Sabe por quê? Porque não vem de nós, a nossa força vem do Senhor, a nossa força é o Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, e é Ele quem nos capacita em cada momento. É por isso que nós buscamos o fortalecimento no poder do Senhor. Por isso Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.